Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à 11ª aula do nosso curso de avivamento pessoal por meio das disciplinas espirituais. Como é bom estarmos juntos, estamos na reta final do nosso curso. Daqui a mais 2 aulas a gente encerra o curso até o fim do mês de maio. E hoje nós veremos mais 2 disciplinas espirituais, veremos a fundo a disciplina espiritual orientação, e também veremos a disciplina celebração. Então, se prepare para um tempo maravilhoso de aprendizado e aplicação. Deixa eu colocar aqui o slide. Ok. Então, vamos começar com a disciplina orientação. A orientação nada mais é do que essa busca, né, por ter pessoas que nos ajudem em direção espiritual, que nos orientam biblicamente. Pode ser a ideia de um conselheiro espiritual, pode ser a ideia de um discipulador, pode ser a ideia de um pastor que nos aconselha, de alguém que nos orienta, pode ser um líder de pequeno grupo, mas é ter essa orientação que tanto ela pode acontecer nos cultos da igreja, porque um pregador que está ali ensinando, ele está orientando o povo a seguir o caminho de Deus, como também por meio das reuniões de pequenos grupos e também por meio do discipulado 1 a 1. Essa orientação pode funcionar para nos ajudar a tomar boas decisões na vida, a caminharmos biblicamente. Então, é essa orientação que vamos ver nesse tema, baseado novamente no livro de Richard Foster. E claro, a orientação, ela tanto pode ser uma busca pessoal, eu e Deus, na vertical, uma busca minha por ter um tempo de oração e na palavra, e buscar uma direção de Deus, eu buscando a Deus sozinho, mas também essa orientação se aplica a uma busca em conjunto, juntos buscarmos uma direção de Deus, seja como povo de Deus, como igreja, como um pequeno grupo, ou até pessoas individuais, mas que resolvem pedir ajuda a outros irmãos na fé, pessoas que lhe ajudem em maturidade, em boas decisões na vida. Então, é isso que vamos ver, mas especialmente a orientação comunitária, como buscar direção em conjunto com outras pessoas, no grupo grande da igreja, na reunião de grupos grandes, como também em grupos pequenos e até no 1 a 1. É isso que a disciplina orientação aqui vai ser retratada por Richard Foster. Então, começa com esse conceito de George Fox. Ele diz assim: permaneça na vida, no amor, no poder e na sabedoria de Deus, em unidade uns com os outros e com Deus. E que a paz e a sabedoria de Deus encham o coração de vocês, que nada possa dominá-los, que não a vida que está guardada no Senhor Deus. Então, nessa busca por viver a vida que Deus planejou para nós, que a paz de Deus seja o árbitro em nossos corações e a sabedoria de Deus nos guie na palavra de Deus. E isso a gente faz buscando a Deus individualmente e também uns com os outros como corpo de Cristo aqui na Terra, né? Então, nós podemos pedir auxílio do alto e também auxílio de pessoas ao nosso redor que sejam instrumentos de Deus para nos orientar no caminho espiritual, no caminho da vida com Deus. Muito já se produziu e se ensinou sobre como Deus nos conduz mediante as Escrituras, a razão, as circunstâncias e aquilo que o Espírito sopra no coração do indivíduo. Todavia, temos ouvido muito pouco acerca da orientação de Deus por meio do seu povo, o corpo de Cristo. Então ele vai dizer o seguinte: olha, os escritores orientais sabiam muito bem e escreveram muitas coisas sobre essa disciplina da orientação comunitária, buscar uma direção de Deus em conjunto. Mas a maioria dos escritores do Ocidente, eles falam muito da orientação para a nossa vida que vem de Deus individualmente, cada um buscando individualmente discernir a vontade de Deus para a sua vida e através da sua vida.
Então, o Richard Foster ele vai dizer que é importante a gente aprender a buscar a direção de Deus também em conjunto. E é essa ênfase que ele vai dar nesse capítulo, nesse estudo sobre a disciplina da orientação, mas orientação comunitária. Então, fazendo um paralelo nessa abertura, né, nessa introdução, sobre a orientação individual e a orientação coletiva. Em nossos dias, céus e terra aguardam ansiosamente a emergência de um povo conduzido pelo Espírito, impregnado do Espírito e capacitado pelo Espírito Santo. Conhecer a orientação individual, direta, ativa e imediata do Espírito não é suficiente, né? Não é suficiente eu sozinho buscar a Deus e achar que eu vou ter sozinho, eu e Deus, eu vou ter tudo que eu preciso para entender os propósitos de Deus e caminhar bem espiritualmente. Então, é isso que ele vai dizer, que é importante aliar a essa busca pessoal à busca comunitária. Então, ele diz: o direcionamento individual, a nossa busca individual diante de Deus por direção, deve render-se à orientação comunitária. Também é preciso surgir em união um conhecimento da orientação direta, ativa e imediata do Espírito. Ou seja, Deus quer falar por meio do seu corpo aqui na Terra, o corpo de Cristo. Deus quer falar por meio da sua igreja. E a gente precisa aprender a ouvir a Deus juntos. A orientação comunitária não tem sentido organizacional, e sim funcional e orgânico. Então, essa é uma busca em conjunto, por meio de relacionamentos próximos, comprometidos uns com os outros, tá? Por isso que ela é tão forte quando a gente fala no ambiente de um pequeno grupo, de uma célula, ou no discipulado 1 a 1, porque é um relacionamento muito próximo e ali facilita em que as pessoas sejam melhor usadas por Deus, né? Então, Deus guia o indivíduo de maneira proveitosa e profunda, mas também orienta grupos de pessoas e pode instruir o indivíduo por meio da experiência coletiva. Ou seja, vamos aprender a ouvir a voz de Deus juntos. Juntos. Não tome decisões sozinho. Aprenda a buscar a Deus junto com outras pessoas. Porque assim a gente pode ter mais sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. Continuando. Agora, ele vai falar sobre a história bíblica, especialmente no Antigo Testamento, começando com o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, mostrando como essa busca como povo pela orientação de Deus é importante e a gente precisa resgatar hoje na vida da nossa igreja, hoje atual, do século XXI. Então, olha só, foi como povo que Deus tirou os filhos de Israel da escravidão. Todos viram a coluna de nuvem e de fogo. Eles estavam indo na mesma direção e submetidos a um governo teocrático, Deus conduzindo o povo. Então, ele começa com essa ilustração, em que Deus estava orientando, guiando um povo inteiro na saída do Egito e o caminho pelo deserto até a terra prometida. Então, ali, o povo de Deus, no Antigo Testamento, experimentou um governo teocrático, Deus orientando, Deus guiando de maneira muito clara, para que ninguém tivesse dúvida. Quando a nuvem, né, a coluna, né, da nuvem de fumaça ou de fogo, né, quando ela parava, era hora de armar as tendas e se fixar ali. Quando ela começava a se movimentar, eles precisavam seguir a nuvem. Então, era muito clara a direção de Deus. E Deus falava através de um líder também, de uma maneira muito clara. Então, eles sabiam qual era a direção de Deus ali naquele período. E a presença confortadora de Deus cobria-os com uma proximidade surpreendente. Então, Deus trazia alimento para eles, o maná, e Deus estava ali presente o tempo todo. Logo, o povo achou que a presença de Deus sem mediação era terrível demais, gloriosa demais, e implorou uma mudança. E pediu para que Moisés fosse o mediador deles, que ele fosse o profeta, que ele buscasse a Deus e fosse voz de Deus para o povo.
Então, a partir dali, começa a existir o ministério profético. Antes disso, não existia. Mas a partir daquele momento que o povo pediu um mediador, um porta-voz, surge a figura do profeta. O primeiro profeta foi Moisés. Então, o profeta é aquele que ouve a mensagem de Deus e a transmite e orienta o povo no caminho que ele deve andar, né? Embora isso fosse um passo atrás em relação à orientação comunitária, porque Deus queria falar para o povo todo. Deus não queria falar só através de Moisés. Deus queria falar para o povo todo. Deus queria orientar particularmente cada um e o povo todo, mas o povo quis um mediador. Então, mesmo que isso fosse um passo para trás em relação à orientação comunitária, ainda assim se manteve a percepção de que eles eram um só povo, unidos sob o governo de Deus e guiado por Moisés, o líder. No entanto, quando Israel rejeitou até mesmo os profetas, né, rejeitou Samuel, né, e ali o povo queria um rei, o profeta ficou à margem da sociedade. A partir dali, o profeta não era mais alguém que tinha poder político. Agora, ele era um poder paralelo. E assim, o profeta muitas vezes foi rejeitado, né? Ele se tornou uma voz solitária a clamar no deserto. Às vezes era obedecido pelo povo ou então outras vezes era até assassinado. Deus preparou com paciência um povo e na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio e ajuntou um povo sob o governo imediato e teocrático do Espírito Santo, a igreja. Então, a igreja é essa busca, né, que Deus teve de voltar a falar com o povo inteiro, habitando no seu povo por meio do Espírito. Então, essa foi sempre a intenção de Deus, um povo sacerdotal. Só que o povo no deserto não quis que fosse assim. Queria um sacerdote específico. Mas Jesus instituiu a igreja. E quando Jesus institui a igreja, ele deseja que a igreja agora aprenda a ouvir a voz dele, aprenda a buscar a direção dele e busque orientação de Deus em conjunto, aprender a buscar a Deus juntos como um povo só, né? Então, Cristo mostrou a esse povo, a igreja, o que significa viver em resposta à voz do Pai. Então, ele ensinou o que significa ser orientado pelo Pai, ouvir a voz do Pai, fazer a vontade do Pai, ser guiado, orientado pelo Pai. Jesus também ensinou que o povo podia ouvir a voz dos céus e que a ouviria com mais clareza quando estivesse reunido. Quando ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Ele prometeu estar conosco e guiar o povo, falar com o povo, orientar o povo, falando por meio da nossa unidade com o povo de Deus. Então, assim, Jesus concedeu segurança e autoridade aos discípulos. Segurança de que quando um grupo se reunisse com sinceridade e em seu nome, sua vontade poderia ser melhor discernida. O Espírito, na direção de tudo, utilizaria o equilíbrio de forças existentes entre os diferentes cristãos para assegurar que o coração deles, tendo alcançado a unidade, entrasse na mesma cadência do coração pulsante do Pai. Seguros de ter ouvido a voz do bom pastor, seriam capazes de orar e agir com autoridade. A vontade do Pai, somada à unidade dos filhos, equivale à autoridade. Então, assim, a igreja surgiu. A igreja deveria aprender a buscar juntos a direção de Deus, porque isso traz segurança. Se cada um busca a Deus e resolve fazer só o que ouve particularmente, e isso também pode ocorrer em erros. Mas quando a gente aprende a buscar juntos a direção de Deus, na multidão de conselheiros há sabedoria, e assim a voz de Deus pode ser melhor discernida. Então, assim, a igreja é instituída por Cristo com essa capacidade de juntos aprender a ouvir a voz de Deus, orar juntos e juntos buscar direção e deixar Deus guiar, e essa unidade traria autoridade nas decisões, né? Especialmente também autoridade nas regiões celestiais, poder para expulsar demônios, para fazer com que Satanás recue,
e para que a palavra liberada pelo povo e a oração do povo tenha poder em tudo que vier a fazer. Então, a orientação comunitária era prática comum da igreja primitiva. Quando a gente vai ver, né, lá em Atos 4, 32 e 33, vai mostrar que eles estavam sempre reunidos. Eles tinham um só coração, eles conseguiam ser unânimes em suas decisões, eles deixavam, de fato, o Espírito Santo os guiar. Então, é isso que vai dizer em 32 e 33, capítulo 4 de Atos. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, eles, de fato, estavam andando em unidade e o poder de Deus era visível. Então, assim, eles sabiam a direção de Deus e, como povo, eles se submetiam à direção de Deus. Então, eles tornaram-se testemunhas fervorosas, declarando em todos os lugares que a voz de Cristo podia ser ouvida e a sua vontade obedecida. Lá na frente, nós vemos no capítulo 3 de Atos um outro episódio em que a igreja de Antioquia busca, em jejum e oração, uma direção para a igreja. E quando eles oram a Deus, ali, em jejum e adoração, né, usando essas disciplinas espirituais, né, orando, jejuando e adorando, dessa comunhão, dessa unidade uns com os outros, o Senhor dá uma direção específica. Então, para quem lembra, foi a partir dali que o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Paulo para a obra missionária. E assim, eles ouviram a voz de Deus juntos. Foi a igreja que ouviu e a igreja que enviou Barnabé e Paulo para a obra missionária. Eles discerniram a mente do Senhor juntos. Olha que lindo. Então, profeticamente, né, eles foram boca de Deus naquela direção. Deus, de fato, manifestou a sua vontade. Deus queria enviar Barnabé e Paulo para a obra missionária. Então, essa era a prática da igreja primitiva. Lá em Atos 15, os líderes da igreja lá em Jerusalém precisam fazer passar um tempo para tomar algumas decisões por causa de alguns conflitos, especialmente porque Paulo e Barnabé ganharam muitos gentios para Cristo e aí ficou aquela celeuma se os gentios deveriam também seguir, por exemplo, a circuncisão, né? A lei de Moisés. E aí eles reúnem aquela liderança e ali eles buscam. Não foi fácil aquele momento, eles precisaram se render à voz de Deus, à direção de Deus, ouvir cada um, discernir e juntos ali eles conseguiram chegar a uma unidade e uma direção que o próprio Espírito Santo os guiou em tudo aquilo, mesmo com tantas diferenças, mas eles conseguiram encontrar uma decisão de que não deveriam lançar esse peso para os gentios, né? E assim houve paz na igreja. A bênção de Deus estava presente. Então, foi mais um exemplo de como eles buscaram, em submissão uns aos outros, a direção de Deus e deixou Deus falar. E, de fato, Deus agiu ali naquele ajuntamento, dando direção. Mais um exemplo de orientação espiritual. Essa disciplina da oração, da orientação, focada em decisões em comunidade, em conjunto. Então, o bom resultado do Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, foi mais que uma vitória num debate, foi uma vitória do método que eles usaram para resolver todas as questões. Então, eles aprenderam a tomar decisões juntos, a buscar discernir a direção de Deus em conjunto. O grupo todo decidiu viver sob o senhorio direto do Espírito Santo. Eles rejeitaram a anarquia, né? A bagunça e o totalitarismo, né? De cima para baixo. Uns mandam, outros obedecem, né? E também a anarquia, cada um por si. Não, eles não quiseram esses extremos. Eles entenderam que precisavam, em conjunto, buscar a direção de Deus, o governo teocrático. Eles também rejeitaram essa democracia bem ocidental, né?
e da decisão da maioria. Não. Eles ousaram viver firmados no senhorio do Espírito. Nada daquela votação bem batista, né? Tem alguns batistas aqui com a gente, que se a maioria, 51%, né, dos votos concordar, está decidido. Não, não era assim. Eles buscavam unanimidade. Eles buscavam a direção do Espírito Santo até chegar num consenso, e foi isso que funcionou. E isso revela essa disciplina da orientação comunitária que nós precisamos também viver hoje no nosso tempo. Então, essa foi uma boa ilustração da metáfora do corpo de Cristo. Nós somos corpo, então nós precisamos aprender a ouvir juntos a direção de Deus. O Espírito deu dons ao corpo, de forma que garantisse essa interdependência. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Então, ninguém deve ser individualmente achar que consegue ter todas as respostas para direções de Deus, para discernir tudo que Deus quer fazer. Mas juntos nós podemos, juntos, na unidade do Espírito, nós podemos ter sabedoria e direção divina. Então, a interdependência é que deveria ser o caminho para buscar a direção espiritual. Nenhum membro em particular detém todos os dons. Então, nós precisamos aprender a buscar juntos a direção de Deus. Até o cristão mais maduro precisa da ajuda dos irmãos. E mesmo aquele que é mais insignificante tem algo a contribuir, né? Isoladamente, ninguém consegue ouvir a todo o conselho de Deus, mas juntos nós conseguimos ter sabedoria, equilíbrio e direção. O poder de Deus se manifesta na unidade. E aí tem um exemplo muito interessante de orientação que o livro traz, de Francisco de Assis, né? E um exemplo muito interessante desse monge, como ele na verdade, os cristãos do passado viviam essa prática, né, de buscar em conjunto direção de Deus. Eles não buscavam a direção apenas sozinhos, mas eles buscavam em conjunto. Então, nesse exemplo do monge, o Francisco de Assis, diz que ele estava vivendo um momento de grande agonia por causa de uma dúvida, e a dúvida dele era essa: ele deveria se dedicar inteiramente só à oração e à meditação, que era a prática costumeira naqueles dias, ou ele deveria também se envolver com missões de pregação? Deveria ficar só ali, né, tipo no mosteiro, ou ele deveria também se envolver em sair, fazer viagens missionárias e pregar em outros lugares? Essa era a dúvida que ele estava. Por um lado, ele estava ansiando sair, mas ele não sabia se era essa a vontade de Deus. Então, o que é que ele fez? Ele procurou orientação de dois amigos que ele mais confiava, que era a irmã Clara e o irmão Silvestre, né? Os dois irmãos que eram grandes amigos dele. E diz assim, que ele resolveu pedir ajuda para esses dois, para buscar a direção de Deus, pelo fato de sua humildade não permitir que ele confiasse em si mesmo, nem nas próprias decisões, orações. Então, humildemente, procurou a ajuda de outras pessoas para saber a vontade de Deus quanto a essa questão. Então, quando a gente se submete a isso, né, antes de tomar uma decisão importante na vida, a gente procura outras pessoas para orar, para buscar discernimento, isso demonstra humildade. E é esse sentido da orientação. Sozinho eu posso errar em tomar algumas decisões sérias, mas em conjunto eu posso ter paz e eu posso ter maior discernimento. Então, o que é que ele fez? Francisco, ele enviou mensagens, mandou cartas, né, para esses dois irmãos, amigos dele, e pediu para que os dois se encontrassem, orassem e buscassem saber a vontade de Deus para a questão que ele estava vivendo. Ou seja, ele confiou que essas duas pessoas, mas não eram qualquer pessoa, eram pessoas de confiança e gente madura. Então ele pediu que esses dois orassem por ele e juntos, e o que Deus trouxesse ao coração deles seria a resposta que ele iria tomar. Ou seja, ele humildemente se submeteu à orientação espiritual desses dois irmãos que ele tanto confiava. Então foi isso que aconteceu.
Eles se juntaram, se consagraram, oraram, e tanto a irmã Clara como o irmão Silvestre tiveram resposta idêntica a essa questão de Francisco de Assis. E aí, em seguida, mandaram um mensageiro levando em carta a resposta para esse pedido, a direção que Francisco pediu. E quando o mensageiro chegou, antes de qualquer coisa, Francisco de Assis lavou os pés dele, lhe preparou uma refeição e depois, ajoelhado diante do mensageiro, perguntou: o que o meu Senhor Jesus me ordena fazer? Ou seja, ele confiava que aqueles dois amigos que estavam orando por ele, buscando uma direção para ele, seriam voz de Deus para ele tomar a decisão. E aí a resposta do mensageiro foi o que Cristo havia revelado por meio desses dois irmãos. O Senhor quer que você vá pelo mundo pregando, pois Deus não o chamou unicamente para si mesmo, mas também para a salvação de outros. Quando ele recebeu a mensagem como palavra indiscutível de Cristo, Francisco se pôs em pé, num salto, dizendo: então partamos, no nome do Senhor. E essa ordem deu ao movimento franciscano uma combinação em comum de contemplação espiritual, mas também de fervor evangelístico. Francisco estava fazendo mais do que buscar a orientação de conselheiros sensatos. Ele estava procurando um meio de abrir as janelas do céu e descortinar a mente de Cristo. E foi assim que ele entendeu a experiência. Ok? Então, na busca por orientação comunitária, as questões são abordadas na certeza de que a mente do Espírito pode ser conhecida. As pessoas se juntam em nome de Cristo, crendo que a vontade de Deus será expressa no meio deles. E nessa busca, as pessoas não buscam concessões, mas o consenso proveniente de Deus. Não é apenas, tá, o que é que eu posso ceder para que a maioria queira que aconteça. Não é essa a ideia. Na verdade, as pessoas vão prontas, rendidas para o que Deus quiser. Seja um sim, seja um não, seja qual for a decisão. E mesmo que haja uma diferença de opinião entre as pessoas presentes, cada um deve desejar sinceramente ouvir a vontade de Deus e obedecer a ela. Então, cada um se rende, cada um ora buscando a direção de Deus e busca discernir a voz de Deus em conjunto. Ninguém vem com sua opinião já pronta. As pessoas vão buscando ouvir a Deus. É um exercício de se render a buscar junto, por um tempo de consagração, uma direção divina. E desta forma, deve-se buscar uma decisão unânime, tendo paciência e amor uns para com os outros. Este é um dos sinais mais saudáveis de vitalidade espiritual de uma comunidade cristã. Deixa eu só abrir esse texto de Efésios 4, versículo 3, diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu me lembro de alguns momentos em que eu precisei chamar a minha esposa e, em conjunto, a gente resolveu passar um tempo de consagração, jejum e oração para tomar uma decisão na vida. E eu lembro que foi um mês contínuo de jejum, de oração, todos os dias, até que Deus foi dando para nós discernimento, unidade, e direções específicas. Então, como é bom a gente aprender a tomar decisões juntos e tendo clareza de Deus. Então, quando portas se fecharam no meu último tempo lá no Sul, eu fui orar, mais uma vez, depois de tantas outras situações, mas dessa vez eu busquei a ajuda de outras pessoas muito próximas. Então, alguns pastores se colocaram à disposição do Brasil para orar comigo, com a minha esposa. A gente já vinha orando durante muito tempo, buscando discernir a direção de Deus e ouvindo vários pastores muito próximos, pessoas de confiança, pessoas que a gente sabe que são homens e mulheres de Deus. Nós chegamos à decisão juntos de vir para o Maranhão. Então, a minha vinda para o Maranhão não foi uma decisão
simplesmente minha ou minha e da minha esposa. Foi uma decisão em conjunto. Nós estávamos buscando uma direção clara de Deus. E quando essa direção veio, houve paz. Não era decisão fácil, né, para onde ir, mas quando nós, em conjunto, passamos esse tempo em oração e jejum, para que Deus dissesse, né, a vontade dele, quando a vontade dele se estabeleceu, houve paz, houve consenso, e, de fato, Deus estava presente. Né? Então, isso é maravilhoso, precisamos aprender a fazer mais isso. Né? Agora, ele vai falar, estou indo para o final, tá, desse tema da orientação espiritual, essa disciplina. Ele vai falar sobre a figura, né, a pessoa do orientador espiritual. Claro que todos nós podemos ser instrumento de Deus, né, para buscar uma orientação de Deus, inclusive falando assim em conjunto, né? Mas agora ele vai falar a ideia de uma pessoa que conduz outra, né? Ou pode ser esse mesmo exemplo do Francisco de Assis, desses dois irmãos que foram os orientadores dele. E também no meu caso, né, em que eu pedi para alguns pastores, eles foram nossos orientadores. Então, pode ser um só orientando o outro, ajudando ele em oração para tomar uma decisão, como um discipulador, um líder de célula ou um pastor da igreja, mas também pode ser algumas pessoas que são orientadores espirituais em uma questão específica. Ele vai falar sobre como ser essa pessoa, né, que ajuda outros a tomar decisões como orientador espiritual. Então, ele diz assim, olha, na Idade Média, nem mesmo os maiores santos tentavam navegar as profundezas da jornada interior sem a ajuda de um orientador espiritual. Então, era muito comum todo mundo ter orientadores espirituais. Ninguém tomava decisões sérias sozinhos. Claro que tem coisas pequenas que cada um toma sozinho, mas coisas grandes, sérias, eles não tomavam decisões sozinhos, eles buscavam ajuda com orientadores espirituais. No entanto, hoje em dia, mal se entende esse conceito e menos ainda se pratica, exceto no sistema monástico católico romano, que ainda tem essa prática mais comum do orientador espiritual, especialmente o padre, ou então o bispo, o cardeal, então, mas é muito focado numa hierarquia, né? E isso não necessariamente precisa ser numa hierarquia. Então, é uma tragédia a ideia de não termos isso comum nos dias de hoje entre nós como igreja, pois a ideia de um orientador espiritual é perfeitamente aplicável ao cenário contemporâneo. Trata-se de uma bela expressão do direcionamento divino obtido com a ajuda de nossos irmãos. Precisamos resgatar essa prática entre nós. Então, qual o propósito de ser um orientador espiritual, de ter um orientador espiritual? Então, organizando essas ideias, né, do propósito. Para Augustine Becker, do século XVII, numa palavra, essa pessoa, que é o orientador espiritual, somente abre as portas para Deus e precisa conduzir as almas no caminho de Deus, e não no dele próprio. Então, o orientador espiritual é aquele que vai buscar a voz de Deus, não a sua mesma. Porque esse seria um perigo, né? A pessoa querer fazer disso um instrumento de manipulação, né? Mas a ideia é buscar a Deus, e somente a Deus, e a direção de Deus, e a palavra de Deus. Então, essa orientação serve para nos conduzir com simplicidade e clareza ao orientador verdadeiro, que é quem? Deus. É o meio que Deus utiliza para abrir o caminho que leva ao ensino interior do Espírito Santo. Então, as pessoas que se colocam para ser orientadores espirituais em tomadas de decisões importantes para a vida de algumas pessoas, elas precisam entender que elas são só canais de Deus, só instrumentos de Deus. Elas não devem trazer direção que não seja de Deus e da palavra de Deus. Ela deve se render ao Senhor para buscar a direção de Deus. O orientador lidera apenas com a força da sua santidade pessoal. Esse relacionamento é o de um mentor e um amigo, é a ideia de um mentor e um amigo. Embora seja óbvio que o orientador seja alguém que já avançou um pouco mais nas regiões profundas do mundo interior, ambos estão aprendendo e crescendo na esfera do espírito, o orientador e o orientando.
todos estão crescendo em ouvir, discernir a voz de Deus. Ele não se coloca num pedestal, não é essa a ideia. Não devemos achar que um orientador espiritual deve cuidar apenas do espírito, mas, assim como procuramos um oftalmologista para cuidar dos olhos. A orientação espiritual preocupa-se com a pessoa, com sua inteireza e com o interrelacionamento da vida toda. Então, deixa eu abrir também esse texto aqui de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 31. Vai dizer o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a gente deve, cada orientador, né, deve buscar a vida como um todo, né? Se preocupar com a vida como um todo. Não apenas as questões do espírito, mas a vida como um todo e a direção de Deus como um todo, né? Que envolve tudo na vida. Deus pode dar direções para tudo na vida. Então, é ser aberto mesmo para a direção de Deus, buscando tudo que Deus pode dar para a direção para as nossas vidas. A orientação espiritual nasce primeiramente de relacionamentos humanos naturais e espontâneos. Então, nada melhor do que buscar uma orientação espiritual de alguém que nos conhece, de um líder da nossa igreja, de um pastor da nossa igreja. Tem que tomar muito cuidado esse negócio de buscar a orientação de quem nem te conhece, né? Porque fulaninha é irmã de oração, né? Pode ter acertos, mas também tem muitos erros. Então, a dica que ele dá é que busque pessoas que você se relaciona, que você conhece quem é quem. Pode ter muito charlatão, muita gente aí vivendo em pecado e você achando que é a pessoa de oração e te enganar. Também, não necessariamente precisa seguir uma hierarquia, né, para buscar essa direção espiritual, tá? Às vezes até a hierarquia pode atrapalhar, porque alguém que está numa hierarquia superior pode se achar meio dono do outro. E ao invés de trazer uma direção de Deus, traz a sua vontade para a vida do outro. Então, muito cuidado nesse sentido, né? O ponto de partida para a orientação espiritual é a vida em comunidade, onde há cuidado e compartilhamento transparente. Disso fluirá a autoridade do reino, por meio da subordinação mútua e do servir. Então, eu gosto muito da aplicação de uma célula, de um pequeno grupo, que as pessoas se conhecem, que as pessoas estão juntas, servindo umas às outras, e vai ter situações que alguém vai trazer um problema, sem saber o que fazer, uma decisão importante na vida, e o grupo vai orar, o grupo vai buscar a Deus juntos, como a gente chama também a cadeira da bênção, né? A gente colocar essa pessoa no meio, numa cadeira, e todo mundo com imposição de mãos fica em pé, né, ao redor dela, né, que é a prática, né, da cadeira da bênção. Pode ser todo mundo em pé também, mas a ideia de todo mundo interceder, buscar de Deus em oração, um livramento, uma porta aberta, ou até um entendimento, um discernimento específico para ajudar essa pessoa a tomar uma decisão na sua vida, né? Inclusive como família, que a gente precisa também resgatar essa prática, né? Aprender a juntos, como família, discernir os caminhos de Deus. Como exemplo que eu dei, eu e minha esposa, muitas vezes a gente tem momentos que a gente para se consagrar, orar e jejuar para buscar direções específicas do Senhor. Então, o orientador espiritual deve ser alguém que não consegue absorver o egoísmo, a mediocridade e a apatia ao seu redor, mas os transforma. Não fica julgando as pessoas. Tem compaixão e compromisso, são as características de um bom orientador espiritual. Precisa estar preparado também para assumir certas responsabilidades paternais, como Paulo a Timóteo. O seu amor tem de ser robusto, um amor que se recuse a aprovar caprichos. Deve conhecer um tanto sobre a natureza humana para não reforçar padrões indevidos de comportamento. E, claro, ele precisa ser, tudo que ele fizer e falar tem que ser pautado na palavra de Deus. Então, é uma pessoa que busca a vontade de Deus. Não pode ser também qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que está buscando santidade, claro, que tem que estar em intimidade com Deus. Não necessariamente
só pode ser um cristão de muito tempo de vida cristã. Não, pode ser alguém mais novo na fé, contanto que ele siga esses requisitos, né? Que ele tenha uma vida de santidade e esteja de verdade buscando a Deus, né? Agora, para encerrar esse tema, sobre os limites da orientação comunitária, porque é importante falar dos limites, porque já teve muitos exageros, muitos abusos nesse tema. Muita gente querendo controlar a outra, muita gente manipulando. Então, é preciso tomar os cuidados com essa questão da orientação. Eu já vi muitas vezes líderes espirituais, só porque são líderes espirituais, querendo dizer algo que você tem que fazer, só que muitas vezes agem na carne, agem para se beneficiar, ou nem oraram, nem buscaram a Deus, nem se consagraram, mas eles buscaram o poder do cargo para tentar manipular uma decisão do outro. Infelizmente, isso acontece muito, e a gente precisa fugir dessas situações, aprender a discernir também esses problemas. Então, por isso que é importante falar dos limites. Então, olha só, ele vai falar dos limites da seguinte forma: existem perigos na orientação comunitária, mas também há perigos na orientação individual. Se você sozinho vai buscar a Deus e acha que sozinho você vai ter toda a direção que você precisa, você pode se enganar feio. É isso que ele está dizendo. Mas também, quando você vai buscar a orientação em conjunto com pessoas da igreja, também pode errar. Na verdade, perigos tem dos dois lados. E ele vai dizer, então, olha, talvez o perigo mais ameaçador seja o de os líderes se valerem da manipulação e do controle. Falando, então, do líder ou do orientador, que ele pode se aproveitar do seu cargo, da sua função, e manipular e querer um controle. E agir na carne nesse momento que a pessoa está tão vulnerável, buscando uma orientação espiritual. Se a orientação comunitária não for conduzida no contexto da graça, vai perder o seu sentido. Torna-se uma espécie de fórmula quase mágica por meio da qual os líderes impõem sua vontade aos indivíduos. Isso sufoca a vitalidade espiritual da comunidade. Então, quantas vezes as pessoas seguiram cegamente um líder, só que ele não era instrumento de Deus, ele estava agindo na carne e trouxe tanta confusão. Por outro lado, sozinho eu buscar a Deus, discernir todos os caminhos para mim, também a gente pode incorrer em muitos perigos e riscos. Quantas pessoas tomaram decisões insensatas porque não ouviram ninguém, não consultaram um líder, não consultaram um irmão maduro e depois quebrou a cara, mas se achava melhor do que os outros, mais espiritual do que os outros. Então, existe perigo para todos os lados. Precisamos tomar cuidado e ter cautela. Agora, ele vai dizer uma outra situação diferente. É possível que um povo, né, a igreja ou a célula, seja um povo duro e teimoso. E com esse tipo de coração, isso pode ser um obstáculo para líderes que são homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito. Pode acontecer o inverso. O líder do grupo, ou o pastor, né, os pastores, estão em sintonia com Deus. Esse lado também da moeda pode acontecer. Eles estão ouvindo a Deus, querem uma direção de Deus para o povo, mas o povo é de coração insubmisso, duro, teimoso e carnal. Então, isso também pode ser um problema. Deus está querendo dar uma direção para o povo por meio dos pastores e o povo não se submete, endurece o coração e perde as bênçãos. Embora estes precisem os líderes, né, precisem do conselho e do discernimento da comunidade, é certo que também precisam de liberdade para liderar. Tem igreja que trava os líderes, né, e não deixa Deus agir. A igreja não deve se deixar seduzir pelos ideais democráticos e acreditar que cada membro precisa ter uma opinião de peso equivalente sobre qualquer trivialidade da vida comunitária. Deus designa líderes com autoridade para que sua obra seja feita. Em outras palavras, busquemos o equilíbrio. Nem coloquemos líderes em pedestais, que eles não pudessem errar, não possam errar, mas também não coloquemos todo o peso no povo, como se a voz do povo fosse a voz de Deus. Muitas vezes não é, porque o povo pode estar afastado de Deus. Imagine se Moisés resolvesse fazer uma pesquisa de opinião pública lá no deserto.
qual caminho tomar. Ia dar tudo errado, né? Ele estava em sintonia com Deus, o povo não estava. Então, por isso que precisamos ter equilíbrio dos dois lados, né? Mas esse é o caminho. Se quisermos vitalidade espiritual na igreja, precisamos aprender a buscar a Deus juntos, ouvir a voz de Deus juntos, buscar o equilíbrio que há nas forças, nas diferenças, buscando unidade, cada um com seus dons, e assim, como corpo de Cristo, nós podemos entender melhor a mente de Cristo, a cabeça do corpo, que é Jesus, e tomar melhores decisões. Ok? Outro perigo é o da orientação comunitária divorciar-se das normas bíblicas. Não podemos tomar decisões fora da palavra. Ah, porque um anjo falou para mim, se estiver fora da palavra, rejeita. Pode ser quem for. Ah, eu tenho 50 anos de crente. Se não for bíblico, não segue. Pode ser o bispo, o papa, sei lá, quem for. A autoridade máxima. Se estiver fora da palavra, então tem que descartar. As escrituras precisam impregnar e penetrar todos os pensamentos e todas as ações. O Espírito nunca conduzirá a algo que se oponha à palavra escrita que ele mesmo inspirou. Então, esse aqui também é um fator dos mais importantes em tudo isso que a gente falou até aqui, tá? Devemos reconhecer que a orientação comunitária é limitada, por quê? Por nossa finitude. Nós somos falíveis, e há momentos em que, a despeito dos melhores esforços, nossos preconceitos e medos impedem-nos de alcançar a unidade a qual o Espírito nos conduz. Às vezes, apenas enxergamos as coisas de forma diferente. Por exemplo, Paulo e Barnabé não conseguiram chegar a um acordo sobre levar ou não Marcos com eles na viagem missionária. Se isso acontecer, sejamos gentis uns com os outros. Naquele caso, eles, né, cada um partiu para um lado, né, e Paulo buscou um novo companheiro. Equipes ministeriais às vezes se separam. Devemos fazer todo o possível para que toda e qualquer separação seja feita num ambiente de graça. Ok? É isso aí. Então, vamos dar uma pausazinha para compartilhar até aqui sobre esse tema de orientação espiritual. Se alguém quiser, né, participar, nós vamos ter alguns minutinhos para isso. Se você tiver uma experiência de orientação coletiva que trouxe direção à sua vida, ou se você já recebeu uma orientação espiritual de alguém que trouxe a paz de Cristo àquela situação que você estava vivendo. E uma outra pergunta é as características que um bom orientador deve ter. Tem alguém que você se espelha? Tem alguma outra que a gente não falou aqui? Então, eu vou dar uma pausa aqui no slide. E quem quiser participar, sei que esse tema ele é bem importante. José Carlos. Tá me ouvindo bem? Sim, pode falar. Passei por estar liderando uma igreja, houve um conflito muito grande. Não vou detalhar, Uhum. mas tinha duas alternativas. Eu não sabia qual das duas tomar Uhum. para resolver. Aí eu procurei dois pastores, me reuni com eles, Uhum. e ele falou assim, é melhor, eu queria tomar uma alternativa que era chutar o pau da barraca, como o pessoal diz, né? Uhum. Mais sanguíneo, mais forte. Uhum. Sim. Mas aí eu não. Aí eles disseram, não faça isso. E Uhum. realmente, até hoje eu lembro, foi a melhor decisão. Quando você está no Glória a Deus. turbilhão, quando você está na tempestade, você não consegue, Uhum. às vezes, discernir Uhum. as coisas. Mas quem está fora tem Uhum. mais possibilidade de discernir. Isso mesmo, excelente. Às vezes é melhor recuar e buscar uma orientação de outras pessoas para não entrar de um jeito errado e criar mais problemas, né?
Exatamente. Todo mundo precisa de orientação. E líderes, então, precisam muito, porque líderes espirituais lidam com tantas demandas e nem sempre vai saber tomar decisões acertadas, nem sempre vai ter clareza, discernimento, né? Quantas vezes a minha esposa comigo me ajudava a ter discernimento de coisas que eu não conseguia ter. Ah, você percebeu isso? Você percebeu aquilo? Eu digo, não, não percebi. Existem até essas diferenças de homens e mulheres, né? Então a gente precisa uns dos outros. A gente precisa aprender a buscar juntos direções, né? Nesse caso, pagar o preço, paguei o preço da humildade, e ficar Isso, humilde mesmo e aceitar, isso. ser bem humilde para aceitar a decisão, mesmo que O que venha de lá, fazer? que venha contra, Uhum. pagar o preço que veio depois as consequências dessa decisão foi melhor. Ótimo. O que você falou tem tudo a ver. Acho que a grande chave da orientação espiritual é ser humilde o suficiente para buscar ajuda para tomar uma decisão difícil. E foi o exemplo de Francisco de Assis. Ele humildemente se humilhou, né, para uma decisão. Ele não sabia como tomar, o que tomar. E isso também traz respaldo, né, quando a gente toma decisões em conjunto. Porque se a gente toma decisões isoladas, depois é fácil as pessoas virem contra nós e dizer que a gente não soube tomar decisão. Mas quando a gente coloca outras pessoas de peso para tomar decisão com a gente, né, é diferente. E se vier contra nós, e olha, mas foi fulano e fulano e fulano também estava nesse processo de oração. Será que você está mais certo do que essa turminha todinha? Então ajuda, é um respaldo, cobre a gente, né? Em algumas situações e dar mais autoridade nas decisões que são tomadas, né? Mais alguém? Então tá bom. Então eu vou continuar porque ainda tem a segunda disciplina. Ela é um pouco menor, mas ela também é muito importante. Vou pegar aqui de novo o slide. Ok. Só me ajudem aí para ver se está passando. Disciplina da Tá passando. celebração. Disciplina celebração. Tá Ok, passando. vamos para a celebração. Essa disciplina, a da orientação, que a gente acabou de ver, ela tem tudo a ver com a disciplina da submissão, também tem a ver com a disciplina do serviço, são disciplinas comunitárias, mas nós veremos essas duas disciplinas na próxima aula, serviço e submissão. E quando a gente for ver essas duas disciplinas, a gente vai perceber que a disciplina da orientação tem tudo a ver também com essas duas, né? Elas caminham juntas. E a disciplina da celebração, que nós vamos ver agora, é a última, era para ser o fechamento das 12, mas a gente precisou colocar aqui, tá? Nessa aula. Mas ela seria um fechamento, porque na verdade a celebração permeia todas elas, como a gente viu lá no início das aulas. Então, esse espírito alegre que devemos viver a vida cristã e viver em comunidade deve permear todas as disciplinas. Então, vamos ver essa disciplina, mas já pense nisso. Essa disciplina, ela tem tudo a ver com todas as outras. Ela se encaixa com todas as outras, porque ela é a base de como a gente vive as disciplinas. Com o coração alegre por tudo que Deus fez por nós, e por tudo que a gente pode experimentar na presença dele, em agradar o coração dele. Então, deve ser motivo de alegria buscar a ele, se exercitar espiritualmente, servir, tudo isso que envolve as disciplinas espirituais. Devemos vivê-las com um coração alegre e grato. É isso que tem tudo a ver com a disciplina da celebração, como nós veremos. Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte: o cristão, todo cristão, vamos colocar assim, deveria ser uma aleluia da cabeça aos pés. Todo cristão deveria ser uma pessoa muito feliz, muito alegre, cheia de regozijo, cheia de gratidão, cheia de louvor nos lábios, de fato, um verdadeiro adorador. Alguém alegre. Por quê? Porque ele tem o Senhor. Ele foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor.
Então, ele agora anda na luz, ele tem a salvação, ele tem um perdão dos seus pecados, ele tem promessas e esperança de vida eterna. Então, nesse sentido, nós temos um Deus poderoso conosco, não somos mais sozinhos, não somos pessoas sem propósito. Agora nós temos o Senhor conosco. É nesse sentido que a celebração deve ser de verdade um exercício nosso, lembrando de todos os feitos do Senhor, lembrando também, traz na memória tudo que nos dá esperança. Então, a celebração é esse espírito alegre com que a gente deve viver o dia a dia. O cristão não deve ser alguém desanimado, alguém mal-humorado, mas deve ser alguém que se alegra em Deus, por causa de tudo que ele tem feito por nós. Então, a celebração está no âmago do caminho de Cristo, do próprio Cristo. Jesus entrou no mundo com um toque de intenso júbilo. Diante do seu nascimento, o anjo declarou, em Lucas 2:10, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então, o povo que recebe a Cristo recebe o quê? Grande alegria, porque o Salvador veio até nós, o Redentor, ele veio para nos livrar dos nossos pecados. Por isso que o Natal é tão contagiante, né? Deus agora habita entre nós. Então, quando Jesus veio ao mundo, houve louvor celestial, houve alegria. Por quê? Porque a paz de Deus está vindo para o povo. E a paz entre os homens, a quem ele quer bem. Então, a vinda de Cristo já foi motivo de júbilo e alegria. Quem tem Cristo é alguém jubilante. E quando Jesus saiu deste mundo, deixando sua alegria como herança para os discípulos, também nós vemos isso, a celebração no âmago do caminho de Cristo. João 15:11, Jesus disse, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus estava falando que ele iria para o Pai, mas ele iria preparar morada celestial para cada um. E ele disse que enviaria o Espírito Santo. E ele disse que deveríamos permanecer nele. E permanecendo nele, nós daríamos muito fruto. E ele disse que era o nosso amigo verdadeiro, porque ele estava dando a vida por nós, pecadores. Então, Jesus, a vida de Jesus veio à terra para trazer alegria a todos nós que recebemos ele em nosso coração. E aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus começou o seu ministério público ao proclamar o ano do jubileu, em Lucas 4. Então, ele veio para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os encarcerados, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio evangelizar os pobres, os encarcerados, os desamparados. Quando os pobres recebem as boas novas, os cativos são soltos, os cegos recuperam a visão e os oprimidos são libertos. Quem pode conter o grito de júbilo? Com certeza o povo dá brados e gritos de alegria e de júbilo por tudo que o Senhor fez. Os cegos veem, os surdos ouvem. Então a alegria chegou, o noivo está presente, é tempo de festa, né? É júbilo quando Cristo está na nossa vida. Então, nós cristãos somos chamados para um constante jubileu do Espírito. Então, o ano do jubileu é considerado o ano da libertação. A cada 50 anos, o povo de Israel era liberto de suas dívidas, né? E cada um voltava para as suas terras. Quem tinha dívida, quem era escravo era livre. Então, era o ano do jubileu, o ano da libertação. Então, Jesus veio para proclamar esse jubileu, essa libertação. Nós cristãos somos chamados para um constante jubileu do Espírito. Nós somos libertos da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e da condenação da morte eterna. Então, por isso, nós somos um povo que celebra. A base da celebração é formada pela liberdade em relação à ansiedade e à preocupação. Essas coisas já não nos prendem, porque o nosso Senhor prometeu que aquele que busca Ele em primeiro lugar
e a sua justiça terá todas as suas necessidades supridas e satisfeitas, porque ele é o bom pastor. Ele cuida de nós. É o Senhor meu pastor e nada me faltará. Ele dará tudo que nós precisarmos. Então eu não preciso mais ficar ansioso, preocupado ou temeroso, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, eu não tenho medo de nada. E por sabermos que Deus se importa conosco, podemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações e não ficar, né, sobrecarregado, né, ou ficar ansioso, aflito, achando que para mim não tem futuro, não tem esperança de um amanhã. Nós temos um Deus que se importa conosco. Nós temos um Deus que deseja nos dar a paz que o mundo não entende. Deus, só Deus, pode transformar o nosso pranto em dança. Óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado, né? Festa, júbilo e dança. Por quê? Porque a presença do Senhor está conosco. Deus está no nosso meio. Deus é Emmanuel. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa força. A celebração fortalece a nossa vida. A celebração, a gratidão fortalece a nossa vida. Nós vivemos numa época que é dominada pela apatia e pela melancolia. O mundo atual não conhece o contentamento que vem do Espírito Santo. Não possui a despreocupação da alegria festiva, a ideia de saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que trabalha por nós enquanto dormimos. Para Harvey Cox, o homem moderno tem sido pressionado tão fortemente para o trabalho útil e o cálculo racional que se esqueceu completamente da alegria que vem do arrebatamento na celebração. Então, o ser humano vive para ir atrás do dinheiro, do trabalho, e nesse corre-corre, nesse ativismo, não sabe mais celebrar, não sabe descansar, não sabe ter um tempo de repouso e contemplar os feitos do Senhor. Ele vive agitado, vive correndo para um lado para o outro e não sabe descansar em Deus, não sabe usufruir das bênçãos de Deus. A celebração traz alegria para a vida e a alegria nos fortalece. Lembra que Neemias falou isso? Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Sem a alegria, não vamos muito longe em nenhuma atividade. Vejam bem, as mulheres suportam o parto por causa da alegria da maternidade que virá logo depois. Os recém-casados se esforçam nos primeiros anos de ajustes, porque valorizam a segurança de uma longa vida em comum. Os pais mantêm a sobriedade durante os anos da adolescência de um filho, sabendo que o ser humano completo dentro dele emergirá mais adiante. Então, nós realizamos atividades que exigem esforço, por sabermos que o resultado final traz alegria. Então, para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus tem palavra de vitória. Nele somos mais do que vencedores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós temos palavras de esperança, promessas ao nosso coração. A celebração é o centro de todas as disciplinas espirituais, como eu falei. Sem um espírito alegre e festivo, as disciplinas espirituais, todas elas ficam embotadas, perdem a cor, perdem o sabor, se transformam em ferramentas que exalam morte nas mãos dos fariseus modernos. Nós falamos sobre isso lá no início das primeiras aulas. Vira só um legalismo, vira um fardo, vira uma obrigação. Mas não deve ser assim. Os exercícios espirituais devem ser uma busca ansiosa por Deus, um desejo ardente pela presença de Deus, um coração grato, um coração desejoso de ter o Senhor e de andar com o Senhor. E não deve ser algo que nos traga peso, um legalismo, mas deve ser pela alegria de termos Deus na nossa vida e desfrutarmos dele. Cada disciplina deve ser caracterizada pela alegria despreocupada e por um senso de ação de graças.
né? Ou seja, é aquele sentimento de descanso em Deus, de eu estou buscando Ele e eu sei que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu um Deus que trabalha para o seu povo. Então, o nosso Deus é assim, Ele trabalha por nós, Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele nos ajuda. Por isso nós buscamos Ele, nós fazemos os exercícios espirituais porque nós queremos mais dele. Nós queremos mais da presença dele. Nós queremos mais da direção dele, da alegria que vem dele, das bênçãos que ele traz. A alegria faz parte, inclusive, do fruto do Espírito. O Espírito Santo está interessado em derramar alegria em nossos corações. A alegria é o motor que mantém tudo funcionando. Sem a celebração alegre presente nas outras disciplinas, cedo ou tarde, nós iremos abandoná-las, porque será só um fardo, só uma tarefa. Mas, se for a alegria que nos leva a buscar esses exercícios espirituais, a alegria do Senhor, a presença do Senhor, então a alegria será a nossa força. E a alegria gera alegria. A alegria faz-nos fortes. Como Paulo disse em Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos desfrutar dessa alegria que vem do alto, dessa alegria que Deus tem para derramar em nossos corações diariamente. O povo de Israel, lá em Moisés, tinha ordens, leis, nas quais diziam que eles deveriam celebrar regularmente os feitos do Senhor, a bondade do Senhor por eles. Então, existia alguns festivais que eram dias santos, no sentido mais puro mesmo, era um tempo do povo se separar para Deus, para se alegrar em Deus, para ouvir a Deus, para buscar a Deus e meditar no Senhor. Eram experiências que davam força e coesão ao povo de Israel. Veja, por exemplo, Levítico 23. Então, aqui eu trouxe algumas dessas festas que o povo de Israel celebrava desde lá do deserto com Moisés. Então, em Levítico 23 vai dizer que o povo deveria celebrar. Era um tempo de celebração. Cada festa era tempo de buscar a Deus, de comunhão com Deus e com o próximo, e era tempo de relembrar tudo que Deus fez, as bênçãos vindas do céu. Então, tinha os sábados, né, por exemplo, que a cada semana eles deveriam separar um dia para descansar das obras, para adorar a Deus, para celebrar o Deus que cuida da gente, o Deus que provê cada necessidade. Então, o sábado foi feito para isso, não para amarrar as pessoas, não para ser um dia cheio de regras de pode ou não pode, mas para ser um dia de contemplar a Deus, de parar o ativismo, de dar descanso aos trabalhadores, não oprimir o povo, descansar a terra e lembrar que Deus supre nossas necessidades, de adorar a Deus, de ter uma comunhão em família, né? Também havia a Páscoa e também os pães asmos, que era uma lembrança da libertação do Egito. Deveriam lembrar que eles eram escravos e agora era o povo de Deus. As primícias, né, que essas festas eram no início do ano, né? A Páscoa, os pães asmos e as primícias, o primeiro ano do calendário judaico, primeiro mês do calendário judaico. Então tinham as primícias, né, que também era um lembrete da terra que Deus estava dando a eles, a Canaã. Então passou a ser festejada lá em Canaã, e os primeiros frutos. E Pentecostes, depois de 50 dias das primícias, vinha, depois de 50 dias, que era a festa de Pentecostes, que era a celebração das primeiras colheitas, né? A gratidão ao Senhor por tudo que Ele estava dando, as chuvas, as colheitas, né? Em seguida, e essas eram as festas da primavera. Lá no outono, tinham as outras festas, que eram as festas das trombetas, que era o anúncio do arrependimento e a vinda do Senhor, a preparação para o dia da expiação. E aí tinha o dia da expiação,
que era o dia do perdão total de Deus ao povo, em que eles sacrificavam os bodes, né? Um bode para sacrifício e o outro que eles enviavam no deserto, dizendo que Deus estava tirando de longe o pecado deles. Então, todo o perdão de Deus vinha nesse dia da expiação, né? Que depois simbolizou a expiação que Cristo fez por nós, né? A festa dos tabernáculos, em que eles moravam durante uma semana em tendas, para lembrar o tempo do deserto. E aí eu acrescentei, não está em Levítico 23, mas eu acrescentei mais duas festas do povo de Israel, que veio depois, com o tempo, na história de Israel, que foi Purim, que é a libertação lá no período de Esté, quando Amã mandou matar todo judeu, e aí Esté intercedeu ao rei Assuero e houve uma libertação. Amã é que morreu e Mordecai se tornou primeiro-ministro. Então, aquilo foi um motivo de tanta festa, tanta celebração, que todo ano o povo de Israel celebra essa libertação. E também há o Festival das Luzes, Hanukkah, que é a reinauguração do templo, né, depois em que, no período intertestamentário, houve uma invasão pagã e ali foi sacrificado porco e não estou lembrado agora o nome certinho do imperador que fez isso. Acho que foi no período da Grécia que estava no poder, se eu não me engano. E ali depois eles, quando retomaram o templo, fizeram um festival de luzes para reconsagrar o templo, né? Então, eles continuam tendo essa celebração, a Festival das Luzes, até os dias de hoje, né? Então, o povo de Israel é um povo que celebra. E todas essas festas, todas essas celebrações, é um tempo de gratidão a Deus pelos feitos do Senhor. Então, é o símbolo de que nós devemos aprender a celebrar e festejar tudo que Deus tem feito por nós. Agora, vamos falar do caminho para a alegria. Qual é o caminho que traz alegria? Só uma coisa produz alegria genuína na nossa vida espiritual: a obediência a Deus. Deus, no final das contas, ele espera obediência e não sacrifícios. Obediência em primeiro lugar. Obediência é tudo. Aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece, de fato não o ama. Então nós precisamos obedecer, porque a obediência a Deus é que de fato traz a manifestação da bondade de Deus, da alegria de Deus em nosso coração. Deus se revela a nós, Deus se apresenta a nós quando nós o obedecemos, quando nós o agradamos. Então, é a obediência que é a chave da nossa alegria. Não adianta nada a gente desobedecer a semana inteira e chega no domingo, a gente quer uma adrenalina de alegria e da presença de Deus. Como assim, se a gente não obedece ele no dia a dia, né? Então, a obediência é a chave para a alegria. No relato do Evangelho, diz que, em certa ocasião, uma mulher gritou para Jesus no meio da multidão. Lucas 11. Feliz é a mulher que te deu luz e te amamentou. Jesus então respondeu, retrucando aquela mulher: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ou, em outras palavras, alegres são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A alegria surge da obediência a Cristo no dia a dia por meio de atos de amor, compaixão e de serviço. Sem a obediência, a alegria é oca e artificial. Então, a alegria vem de fazermos a vontade de Deus, de obedecermos a Ele, de amarmos a Deus e amarmos o próximo, de servirmos as pessoas ao nosso redor. A alegria é consequência do bom funcionamento também das disciplinas espirituais, de exercitarmos as disciplinas espirituais, de orarmos, estudarmos a palavra, meditarmos, jejuarmos, servirmos as pessoas, buscarmos orientação espiritual, adorarmos e tudo isso que envolve as 12 disciplinas espirituais. Deus produz transformação em nossa vida por meio das disciplinas. As disciplinas é o caminho para que Deus nos transforme, para que a presença de Deus nos encha, para que desfrutemos do Senhor.
Não conheceremos a alegria genuína enquanto não houver uma obra transformadora em nosso interior. Olha esse hino maravilhoso. Crer e observar. Eu cresci cantando esse hino. E esse hino é um clássico, né, cristão, e tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, né? Observar a lei do Senhor, né? Satisfeitos, guardar tudo quanto ele ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ele ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, o inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Por quê? Porque ele crê e observa tudo quanto o Senhor ordenar. Porque ele obedece ao que Cristo mandar. Então, por aí vai a música. Vocês dão uma lida nessa música para relembrar, né? É uma música que alguns já não cantam mais nos dias de hoje, mas vale a pena perceber o que essa música diz, que ela é 100% bíblica, porque a nossa obediência ao Senhor traz alegria, traz bênçãos para as nossas vidas. Então, o espírito da celebração despreocupada, que tem tudo a ver com essa alegria. Filipenses 4, a carta da alegria, estou quase encerrando, tá? Vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Mas como vamos nos alegrar? Como? A gente sabe que a vida às vezes é bem difícil, né? Claro, aqui também não está dizendo para se alegrar na maldade. Tem uma maldade, eu vou me alegrar em tudo. Não, claro que não é isso, né? Ou quando eu estiver de luto. Luto é um momento de luto, mas a questão é que sempre vai haver motivos para a gente se alegrar em Deus, na esperança do Senhor, nas promessas do Senhor e na presença do Senhor. Então, como vamos nos alegrar? Então, ele continua dizendo, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, porque Ele cuida de nós. E aí, qual o resultado disso? De entregar a Deus tudo em oração e em ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E assim, nós podemos nos alegrar, porque temos um Deus de justiça, temos um Deus de provisão, um Deus de bondade, um Deus que cuida de cada situação. Além disso, Paulo acrescenta que devemos concentrar-nos no versículo seguinte, né, versículo 8, em tudo que seja verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Existem muitas coisas boas, simples, proveitosas e excelentes na criação de Deus que devemos buscar para sermos felizes e alegres. A decisão de voltar a mente para as coisas mais elevadas da vida é um ato da vontade. É por isso que a celebração é uma disciplina, tem a nossa parte, né, de buscar a Deus. Nas dificuldades, busque a Deus. Contemple o Senhor e Ele voltará o rosto para você, né? Busque a Deus, adore o Senhor e Ele vai te encher da presença dEle. É uma decisão. Pense nas coisas do alto e você vai ser contagiado por ela. E a paz de Deus virá para a sua vida. E os benefícios da celebração são muitos, né? A principal que ele vai dizer é que a celebração nos livra de nos levarmos muito a sério. Não podemos ser um povo chato, azedo e ranzinza, cheio de preocupação, cheio de coisa na cabeça. Não, mas um povo livre, livre de qualquer amarra. Um povo vivo espiritualmente, vivo para Deus. E um povo interessante, um povo sábio, um povo amoroso, né? Então, a celebração traz isso para nós, né? A celebração também adiciona um tom de alegria, festividade e contentamento à vida. Jesus se alegrou de tal forma na vida que foi acusado de beberrão e glutão. A celebração nos ajuda a relaxar e a desfrutar das coisas boas da vida.
Então, tem muita coisa boa para a gente se alegrar, celebrar, né, as coisas que Deus nos dá, né? Então, a gente não deve ser um povo cabisbaixo, um povo, eu vou orar, e aí é só tristeza, é só cara amarrada. Não, a gente se alegra em Deus, a gente se fortalece em Deus, né? Então, porque eu vou jejuar, e aí só volta com a cara amarrada, né? Não, a gente jejuou para se fortalecer em Deus, para se alegrar em Deus, para esperar no Deus que tudo faz. A celebração também pode ser um antídoto eficaz contra a tristeza que, vez por outra, nos oprime a alma. A depressão é uma epidemia nos dias de hoje. Então, nós precisamos buscar a Deus, se esforçar para buscar em Deus a nossa força, a nossa alegria, para que as tristezas da vida não deixem o nosso coração amargurado. A celebração nos oferece uma perspectiva. Podemos rir de nós mesmos, inclusive, libertos da visão inflacionada da própria importância. Ficamos livres do espírito de julgamento. Então, aprenda a rir também de você mesmo, né, das situações, né? Não se leve tão a sério, vamos dizer assim, né? Seja uma pessoa mais leve. E a celebração tende a gerar mais celebração, porque alegria gera alegria. É uma das poucas coisas da vida que multiplicamos quando distribuímos. Então, ele vai dizer também, ria mais, né? Seja uma pessoa que ri mais, né? Ok? Então, para encerrar, ele vai dar algumas dicas bem práticas sobre como devemos celebrar, né, aplicando no nosso dia a dia. Então, número 1, pratique a celebração com canto, dança e brados de alegria. Por quê? Por causa da bondade de Deus. O coração se alegra em adoração e louvor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como o Salmo 150, celebre com instrumentos. Em Êxodo 15 e 20, a festa que Miriam conduziu depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, celebre os feitos do Senhor, se alegre em Deus. 2 Samuel 6, quando Davi pula e salta de alegria por causa da arca da presença do Senhor que ele está levando de volta à cidade, né? Então, que tal você todo dia ter um tempo de louvor e de adoração? Escolher hinos que leve você a celebrar a Deus, a salmodiar o Senhor, a se alegrar na presença do Senhor, né? Tem gente que faz isso quando está tomando banho, né? Que aí canta, né? Para espantar os males, né? E aí ninguém está vendo, né? Pronto, e canta e vai, né? E, na verdade, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, né? Então, louve a Deus, cante ao Senhor que a tristeza vai embora. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso exercitar isso, porque se eu não louvo a Deus, eu fico mesmo ansioso, preocupado com as coisas da vida. Eu sou uma pessoa como qualquer outro. Então, eu não costumo acordar, né, totalmente de bom humor. Eu não sou assim. Tem gente que acorda de muito bom humor, eu não. Por isso que eu tenho que buscar a Deus. Então, todo dia eu tenho que começar buscando a Deus, porque senão eu não fico de bom humor. Então, porque eu aprendi que a alegria que eu preciso vem de Deus, de mim mesmo não vem. Eu sou uma pessoa que vai planejar o dia minuciosamente, o que tem que ser feito, os problemas, as dificuldades. Se brincar, eu fico somatizando. Então, eu preciso de um tempo com Deus, porque é o tempo com Deus que me coloca em equilíbrio, que me faz ter a perspectiva correta para enfrentar o dia. E aí sim eu fico de bom humor, por causa da presença de Deus, né? Um segundo exercício prático de celebração, ele vai dizer assim, ó, pratique a celebração com riso. Então, ele está dizendo, ria mais. Rir é o melhor remédio. Mas não é rir de zombar, né, de ninguém. É rir de maneira... aquele riso simples, aquele riso de buscar a alegria mesmo, ria de você mesmo, desfrute das piadas sadias, né? Aprecie boas comédias, né? Existem algumas comédias interessantes para assistir sem apelos, né? Alguns vídeos engraçados que não têm apelo também, que também não zomba do outro. Então, rir é algo que alguém espiritual faz também, né?
alguém espiritual procura rir também. Deus nos deu o riso. Então, o riso é um remédio também, né? Terceira atitude prática de celebração. Pratique a celebração realçando os talentos criativos da imaginação. Então, por exemplo, aprecie os jogos fantasiosos das crianças. As crianças adoram inventar alguma brincadeira, uma fantasia. Entre na brincadeira, né? Se você tem crianças, ou se você é um avô, uma avó, né? Como isso traz uma alegria para nós, né? Brincar com as crianças, entrar no mundo da fantasia das crianças. Tem uns livros, né, que falam sobre isso, que são mundos fantásticos, imaginários. Eu não vou estar indicando eles hoje, mas em outra aula eu vou indicar uns livros, né, de ficção cristã, né, que levam a gente para um mundo de fantasia e faz a gente se alegrar, né, com a leitura. Existem filmes também muito interessantes que a gente pode também exercitar a imaginação, e isso também traz uma alegria ao nosso coração. Deixe a imaginação desenvolver ideias criativas ou brincadeiras em família que sejam criativas e sejam de bom tom, claro. Aprecie a criatividade, né, de maneira geral, a beleza dos escultores, os pintores, os artistas, também os produtores de filme, né? Então, esse é um exercício, né? Que também traz alegria ao nosso coração. Uma quinta prática é faça dos eventos familiares momentos de celebração e gratidão. Então, celebre os momentos em família, os ritos de passagem, nascimento, aniversário, aniversário de casamento, formatura. Celebre as datas festivas em família. Celebre os eventos menores também, a conclusão de um projeto, um novo emprego, uma promoção, né? O tempo especial semanal em família também, jogos, filmes, ler livros juntos. Então, faça dos eventos familiares tempo de celebração. Nós costumamos ter a sexta-noite. Então, a sexta-noite aqui em casa, né, geralmente vai ser uma noite que a gente quer uma diversão, um momento de alegria. Então, tem comida gostosa, tem uma brincadeira, tem um filme, tem um programa que a gente gosta de assistir de comida, aquele MasterChef, ou então tem um filme. É um tempo para a gente se divertir e celebrar juntos em família, né? E, por fim, né, a quinta dica que ele vai dar é celebre as datas comemorativas da nossa cultura. Então, tem Natal, tem Ano Novo, Páscoa, as férias, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. Aproveite, celebre. São datas importantes para a gente se alegrar e celebrar e agradecer a Deus. E também ele vai dar essa dica, olha, transforme as datas esquisitas. Tem umas datas aí, né, meio esquisitas no nosso calendário, né, brasileiro. Halloween, finados, carnaval, São João. Que tal você mudar, transformar essa celebração? Então, ao invés de Halloween, celebre as luzes, né? Então, ele dá essa dica: faça uma celebração das luzes. Coloque luzes e brinque com as luzes, e fale da luz de Deus, né? E o finados, que é o mesmo período, né? Em vez de celebrar os mortos, celebra a vida. Carnaval, ao invés de ser essa festa da carne e do pecado, vamos celebrar Cristo, celebrar o Espírito Santo, né? Vamos nos reunir, né, para ter um acampamento, né, como a gente costuma fazer como igreja. Ao invés de celebrar o São João, vamos fazer disso um tempo de celebrar as comidas gostosas desse período, em especial a comunhão que temos uns com os outros, né? E estarmos juntos como célula, como igreja, para brincar, para celebrar e agradecer a Deus. Então, é isso que ele vai dizer, essas dicas, né? Então, para encerrar, todos precisam de festivais de alegria, enquanto buscam juntos o reino de Deus. A celebração nos dá força para vivenciar as outras disciplinas. Quando as buscamos com intensidade e fidelidade, as demais disciplinas libertam-nos de coisas que por anos transformaram nossa vida em tragédia. Então, cada disciplina, em outras palavras, ele vai dizer que cada disciplina
deve ser vivenciada com gratidão, com alegria no coração, com o desejo de buscar mais a Deus, né? E assim nós vamos desfrutar mais do Senhor, ok? Então, para encerrar essas questões que têm a ver com celebração, você costuma acordar alegre ou azedo? O que você faz para estar alegre no dia a dia? Então, já deu o meu exemplo aqui. Eu costumo acordar azedo. Então, eu preciso buscar a Deus todo dia para ficar feliz, para ficar alegre, tá? E aí sim ter a alegria renovada. E por isso que eu busco logo de manhã. Segunda pergunta. Fale de algo que lhe trouxe grande alegria recente e que é motivo de gratidão a Deus. Então, como é bom a gente compartilhar essas coisas, né? Compartilhe isso em família ou na célula, né? Então, isso renova o nosso coração. Outra pergunta: qual data festiva você mais celebra? Por quê? Então, tem tantas datas festivas, né, maravilhosas para a gente celebrar. Eu, particularmente, gosto das celebrações que envolve eu e a minha esposa, como data de casamento, ou então data de namoro. A gente celebra de uma maneira muito especial, eu e minha esposa. Também gosto muito do Natal, porque é do lado do meu aniversário, que é dia 26 de dezembro. Então, são duas festas que eu fico muito animado, né? Porque também a família toda se reúne, tem muita comida, né? O Natal tem presentes. Então, para mim é um momento muito feliz esse final de ano, né? Natal, meu aniversário e Ano Novo. Cada um tem suas datas festivas que mais gosta, né? Ou então, qual é a particular da sua família, né? Tem famílias que têm festas específicas, né? Uma outra pergunta: cite uma música ou texto bíblico que renova a alegria em seu coração. Então, cada um tem o seu, né? Sua música, seu texto bíblico favorito, que lhe alegra. Recite ele, cante essa música, se alegre. E uma última pergunta é: você costuma sorrir de você mesmo? Então, às vezes, né, tem situações que a gente passa que é um mico, né? Que a gente deve aprender a sorrir, né? E dar a volta por cima, né? E continuar bem, ok? Então, não vai dar tempo de conversar mais, que o tempo eu comecei atrasado, né, por causa do meu problema na internet. Então, eu preciso encerrar. Vamos para o encerramento. Nosso artigo de hoje é um artigo que eu produzi com o tema Confiança Inabalável. Então, olha que interessante esse artigo, baseado no Salmo 27. O Salmo 27 narra a busca confiante de Davi pelo Senhor diante dos seus adversários. Ele, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, sabia muito bem a quem pedir auxílio nas horas das tormentas. No início deste salmo, ele declarou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versículo 1. Na verdade, Davi tinha muitos motivos para temer, pois teve inimigos por todos os lados. E ainda enfrentou a perseguição severa do rei Saul, que tentou matá-lo várias vezes. Mas ele tinha uma confiança inabalável em Deus. Ele cria que seus adversários é que tropeçariam e cairiam, e mesmo que um exército viesse contra ele, mesmo assim não temeria. Versículos 2 e 3. Pois sua confiança estava na rocha eterna. Seu grande anelo era estar na presença do Senhor em adoração. Versículos 4 e 6. Ele declarou: Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Versículo 8. Sua confiança em Deus era tamanha que sabia que, mesmo que seus próprios pais lhe desamparassem, seria acolhido pelo Senhor. Versículo 10. Pela fé, cria que veria a bondade do Senhor em sua vida. Versículo 13. E Davi concluiu este salmo cheio de esperança. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que tenhamos em nossas vidas essa mesma confiança que Davi expressou em Deus, pois os planos do Senhor são melhores que os nossos. Só Ele é digno de toda adoração, de toda honra e de todo louvor. Quando nossa alma está atribulada, nosso refúgio deve ser sempre nele,
que nos acolhe e fortalece. Amém? A nossa ilustração de hoje. As 7 maravilhas do mundo. Um grupo de estudantes estudava as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, foi pedido aos alunos que fizessem uma lista com o que consideravam as 7 maiores maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos. O Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as Pirâmides do Egito, o Grand Canyon, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro. Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha problemas com sua lista. A menina quieta respondeu: sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista porque são muitos. O professor disse: bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. A menina hesitante então leu: eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir, amar. A sala ficou completamente em silêncio. Boa, né? Essas sim são as 7 maravilhas. A ferramenta de hoje é uma ferramenta muito simples, para você fazer uma autoavaliação em relação a 4 questões a respeito de ter uma vida simples. Nós já vimos isso em outras aulas sobre a vida simples, sobre a simplicidade, como uma das disciplinas espirituais. E nesse exercício, você vai avaliar, são 4 itens. E aí você tem a coluna da esquerda e a coluna da direita. A coluna da esquerda é alguém que está mais pendente a não ter uma vida simples. E a coluna da direita é para quem está mais pendente, mais próximo de estar vivendo uma vida simples. Então, a ideia é que você leia as 2 opções da coluna da esquerda e da direita e você dê uma nota. Qual você se identifica mais? Para a esquerda ou para a direita? Se for mais para a esquerda, a sua nota vai ser uma nota baixa. Você vai dar uma nota de 0 a 5. Se for de 0 a 5, é porque você se identifica mais com a coluna da esquerda, ou seja, mais distante de uma vida simples. Se você se identificar mais com a coluna da direita, é porque você está mais identificado com uma vida simples, e a sua nota vai ser boa, vai ser de 6 a 10. E aí você dá a nota. Aí você pode até circular qual lado que você mais se identificou. Então, isso é para os 4 itens. Então, olha só, o item 1. Estou insatisfeito e confuso. Sem propósito claro em meu coração. Não encontro tempo para Deus. Frequentemente estou nervoso, sem alegria real ou duradoura. Agora, qual seria o oposto disso? Na coluna da direita, o mesmo item 1. Tenho um sentido claro de propósito divino. Busco e encontro primeiro o reino de Deus e sua justiça. Estou cheio do Espírito e do fruto dele, como amor, paz, alegria e assim por diante. Entende? Então, um é o lado negativo, o outro é o lado positivo do mesmo assunto. Então, o item 2. Sinto-me amarrado por dentro. Quero fazer o bem, mas não consigo. Quando faço o bem, é por obrigação e esforço, e não como algo que flui naturalmente com alegria. Já a coluna da direita, sobre esse mesmo aspecto, só que positivo, seria: sinto-me muito amado e por isso livre para amar e me entregar a outros. Consigo servir aos outros sem ser preso às suas opiniões ou precisar lhes agradar. O item 3, no ponto negativo, seria: falta-me tempo para fazer tudo o que devo. Vivo com um sentido de obrigação e escravidão sob a tirania do urgente. Sinto que minha vida está desordenada e fora de controle. Já o sentido positivo seria: sinto que tenho o tempo necessário, vivo segundo prioridades divinas, com um sentido de chamado e liberdade, harmonia e ordem. E, por fim, o item 4, na coluna da esquerda, seria: vivo sob pressão financeira, cativo de um sentido agudo de falta de recursos e posses. Já o positivo, o item 4, seria: vivo com liberdade financeira, sinto-me contente,
tenho o suficiente para viver e para ajudar os outros. Ok? Então, essa é a ferramenta para cada um fazer sua autoavaliação. As dicas de livro são essas bem aqui, que tem a ver com o tema de hoje. Então, esse livro, Homens Aconselhando Homens, da editora Nutra, e Mulheres Aconselhando Mulheres, da editora Nutra. É um compêndio de vários temas de aconselhamento específico para homens e para mulheres, já que a gente falou sobre ser um orientador espiritual. E, para o tema celebração, eu escolhi esse livro de Henry Noah, Transforma Meu Pranto em Dança. Então, essa é uma versão mais nova do livro, tem uma versão mais antiga, mas o tema é o mesmo, o nome é o mesmo, Transforma Meu Pranto em Dança. Então, muito bom esse livro desse teólogo tão famoso do século passado. Ok? E dica de filme são esses bem aqui. O filme... Opa, volta. Feitiço do Tempo, que é um filme antigo, mas é muito interessante sobre como viver. É uma pessoa que fica presa no tempo no mesmo dia. E ele vive irritado porque ele está preso no mesmo dia. Todo dia que ele acorda é o mesmo dia, é o mesmo dia. Só que aí ele tem que aprender a viver nessa situação, né? Então, bem interessante. Tem esse filme Um Clamor na China, que é baseado em história real, de uma chinesa que tinha posses, mas aí veio a guerra, veio o comunismo, e como ela teve que lidar com isso, e também em relação à vida dela cristã. Muito interessante esse filme, essa história. E o filme A Virada, dos mesmos produtores Desafiando Gigantes, esses filmes famosos, né, cristãos dos últimos anos. Então, A Virada é uma transformação de vida de um vendedor. Então, muito interessante também esse filme. Vale muito a pena se divertir e aprender tanto com esses filmes. E, por fim, as dicas de vídeo que eu trago hoje, já que eu falei das festas judaicas, eu trago esses 2 vídeos que falam sobre as festas judaicas. Um pouco mais resumido e outro um pouco mais de mais tempo de explicação, mas mostrando as festas, né, principais do povo judeu e os significados de cada uma delas, para a gente aprender. Não que a gente tenha a celebrar as mesmas do povo judeu, mas para a gente entender que cada uma delas tem um significado e aponta para Cristo e aponta para Deus, tá? Então, ok.